Olá pessoal, tudo bom? Vamos dar continuidade então à aula de Sociologia, assunto positivismo, de Emile Durkheim. Na aula passada nós falamos um pouco sobre Durkheim, os pilares da Sociologia de Durkheim, da teoria sociológica de Durkheim. Os pilares são fatos sociais, coesão e solidariedade. Vimos que a solidariedade ela pode ser mecânica e orgânica, que essa solidariedade mecânica é aquela que nós fazemos de forma assim, mais simplista, nas sociedades mais simples, quase que sendo obrigados a fazer e recebendo castigos para fazer essa solidariedade, muitas vezes, E a solidariedade orgânica é aquela solidariedade onde o indivíduo participa de um organismo e faz o uso da solidariedade sem precisar de ninguém dizendo o que ele deve fazer. Dei o exemplo do trânsito, é só vocês olharem um pouco agora a aula anterior que vocês vão entender. E quando nós agimos assim de forma solidária, dentro do organismo, organicamente, a gente traz a sociedade numa questão mais de coesão, não mais de coerção, porque são diferentes as duas coisas. Coesão é quando uma sociedade ela é solidária sem precisar receber castigo. Então, se ela é mais unida, coesão é união, se ela está mais unida, ela não precisa receber castigo. Muito simples. Então, quando nós somos solidários de forma orgânica, essa que é a grande sacada, a gente está coeso a um grupo onde a gente está vivendo, está unido, com o grupo. Então, falamos que a individualidade, a divisão social do trabalho, essa questão das especificidades das tarefas, eu faço isso e entrego essa coisa, digamos assim, eu faço o meu plano de ação, mostro o que é que eu quero fazer, entrego redondo o meu trabalho feito para a minha supervisora educacional, que é a coordenadora pedagógica da escola, que por sua vez vai fazer o da escola e vai mandar para a Secretaria de Educação Regional, que por sua vez vai mandar para a regional toda, para a Secretaria de Educação do Estado, que por sua vez vai mandar para o MEC, que é o Ministério da Educação e Cultura. Então, vejam só, hoje é só o Ministério da Educação, não tem mais cultura, É outro ministério, estão separados. Então, nós fazemos parte de um organismo onde a individualidade nossa é que nos leva a ser, principalmente essa questão do trabalho, das tarefas. Quando a gente divide as tarefas em casa, se eu acordo cedo e faço junto, ou acordo um pouco mais tarde, mas divido as tarefas junto com os meus pais, todos nós vamos estar mais unidos, trabalhando menos e dedicando mais tempo um ao outro, ou tempo para fazer o que quiser, Então, quando a gente age dessa forma, a gente acaba alcançando melhor resultado na sociedade, por isso, uma coesão. Quando não age assim, então não tem coerção para que a gente haja dessa maneira, castigo para que a gente haja dessa maneira. O direito é uma ciência que, também como a sociologia, lá no final do século XVIII, era considerada uma ciência positivista. Muito simples, porque as leis são positivas. Professor, não estou entendendo nada. É assim, a lei ela é positiva porque ela tem que ser aplicada a todos, independente de onde ele esteja na estratificação social. Se ele é alto, se ele é baixo, se ele é gordo, se ele é magro, se ele é rico, se ele é pobre.
se ele é militar ou se ele é civil, independente de onde você se encontra na estratificação social, a lei tem que ser cumprida, a lei é para todos. Por isso ela é positiva. Mas não é o caso da judicialização. A lei ela é positiva, mas a judicialização, o judiciário, quando a gente vai para essa questão jurídica, a lei ela sofre um aparato de análise que não é só o que está escrito que está valendo. Tem essas questões sociais que têm que ser analisadas junto com a lei. A lei positiva nos diz assim, por exemplo, eu sou analfabeto, não tenho cultura alguma, cometo uma ilicitude, vou para frente de um juiz, chego lá no juiz e diz: senhor juiz, eu não sabia que não podia fazer isso. Aí o juiz vai dizer: seu Joaquim, ninguém está impune da lei por não conhecê-la. É o primeiro artigo do Código Civil brasileiro, essa. Ninguém está impune por não conhecer a lei, por não saber a regra, porque existem padrões sociais que você tem que segui-los. Padrões sociais. Onde um grupo todo faz e só você está fazendo, não está fazendo, não é. Por quê? Você tem que analisar que existe uma coletividade que faz alguma coisa e você não está fazendo. Então, algumas responsabilidades você vai ter que assumir por esse motivo, né? Por não estar pertencendo à coletividade. Alguma coisa lhe faz não pertencer, ou você não quer pertencer a essa coletividade. Aí você vai arcar com consequências. Pois bem, então o direito ele é positivo na lei, mas ele não é positivo na judicialização. Um exemplo bem interessante disso, vamos dar dois exemplos. Em 2012, em 2010, final de 2010, em 2011 já, um advogado na época, Roberto Barroso, hoje ministro do Supremo Tribunal Federal, entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal pedindo pedindo a interrupção da gestação de uma senhora grávida, porque estava gerando um anencéfalo. Anencéfalo é o indivíduo que está sendo gerado sem cérebro. Então, Barroso pediu no Supremo Tribunal Federal a interrupção da gestação dessa mulher. E o relator que analisou esse fato foi o ministro Marco Aurélio de Mello. Então, reuniu o colegiado e o colegiado foi quase que unânime em negar o pedido do Barroso. Quer dizer, continuou sendo proibido a interrupção da gestação. Quer dizer, não pode interromper a gravidez. É um cumprimento constitucional fundamental que não pode ser mexido. A senhora grávida teve que ter o filho anencéfalo, depois morreu, lógico, com o passar do tempo. Mas um ano depois, em 2012, em abril de 2012, o Marco Aurélio de Mello, o mesmo ministro que tinha negado, que tinha sido relator negando a condição da mãe gestante de anencéfalo interromper a gravidez, ele pedia ao Supremo Tribunal Federal que o colegiado fosse favorável à interrupção da gravidez do anencéfalo. Então o Supremo Tribunal Federal se reúne, que contraditório, né? Primeiro ele nega lá para a mãe, quando foi, mas um ano depois ele entra
pedindo anulação. O próprio ministro do Supremo que tinha negado. E o colegiado, quer dizer, todos os ministros se reuniram e decidiram então chamar o Conselho Federal de Medicina, o CFM, e os representantes das igrejas para que dessem a sua argumentação, se eram favoráveis à interrupção da gestação, que não se tratava de aborto, se tratava de uma interrupção de gestação de um indivíduo anencefalo que não ia nascer e ia morrer em seguida, porque ele se mantém vivo enquanto recebe os nutrientes, o oxigênio, o sangue, tudo pelo cordão umbilical. No momento em que nasce, o cérebro toma conta do indivíduo, né? Desde o batimento cardíaco, a produção de enzimas e tudo mais, é o cérebro que vai, o intestino vai começar a funcionar, o aparelho excretor vai começar a funcionar, urinar, fazer, né, necessidades físicas e tal. Então, é o cérebro que vai determinar isso. E um indivíduo sem cérebro não vai sobreviver. Pois bem, o colegiado se reuniu, chamaram os representantes das igrejas católica, protestante e outras, e o Conselho Federal de Medicina também. Ao vir o parecer da igreja, ou das igrejas, uma coisa interessante aconteceu. As igrejas disseram que poderia ter a interrupção da gestação. Todas foram unânimes nesse sentido, católica, protestante, todas. E o Conselho Federal de Medicina, porque disseram que não tinha vida lá na gestação, a igreja disse, tá? E o Conselho Federal de Medicina, CFM, disse que tinha vida. Agora, ia nascer, mas não poderia precisar quando iria morrer. Mas que nesse interim poderiam tirar órgãos, né? Utilizar órgãos daquele anencefalo para colocar em outros bebezinhos, né? Como coração, córneas, fígados, rins, de bebezinhos que nasciam com deficiência em algum desses órgãos. Então, para o Conselho Federal de Medicina existia vida, mas para a igreja não. Então, o colegiado lá em 2012, em abril de 2012, através de uma ADPF, que se chama Arguição de Descumprimento de Preceitos Fundamentais. É um descumprimento da Constituição. Se é proibido o aborto, por que tem que interromper? Então vamos arguir a sociedade para saber se podemos fazer tipo uma jurisprudência, né? uma lei em cima da lei, para que acontecesse isso, que não está na Constituição. Então o colegiado todo se baseou no que a igreja disse, porque a igreja foi lá na Grécia Antiga, pessoal. Eles foram buscar os filósofos, eles foram se amparar na filosofia. Quer dizer, saiu do direito, que é positivo, e foi para a filosofia, que é uma ciência abstrata, de característica abstrata, para tentar dar o parecer do porquê poderia interromper a gravidez. Eles disseram que todo corpo tem alma, e essa alma é que nos leva a pensar e a transcender, quer dizer, sair em direção ao que nós chamamos de Deus. Essa força, né, que Platão falava, que é Deus, em outras palavras, o homem só consegue se ele pensar. Se ele pensa, ele existe, e se ele tem alma, então ele está ligado a Deus. Esse foi o fundamento da igreja, porque a base filosófica da igreja cristã, todas elas, é Platão. Não é Aristóteles, não é a racionalidade, é esse amor platônico de ver
de crer, sem ver, sem tocar, mas crer. Não é? Então, foram se basear em Platão para dizer que se não tem corpo, se não tem alma, se não pensa, é porque não tem alma, e se não pensa, não está ligado a Deus. Então, o Supremo Tribunal Federal, através da filosofia, que não é positivista, cria uma ADPF, dando parecer favorável à interrupção da gestação do anencefalo. Então, saiu dessa questão do positivo e foi para as questões sociais, onde isso aqui é analisado. Por exemplo, um presidente lá da Troyland, quer dizer, terra dos sonhos, né? Ele quer proibir o isolamento social. Lá na Troyland, o presidente diz que se a pandemia não tem problema, pode acabar com esse isolamento. Essa questão exagerada do individualismo, ele tem que ser coibido, porque está infringindo esses princípios, no caso aqui, da generalidade. Vejam só, o coletivo fala mais alto do que o indivíduo. Eu não posso querer que a minha vontade prevaleça sobre a vontade dos outros estados do país. São Paulo, Ceará, Fortaleza, Manaus, São Luís, todas as cidades estão em caos, não tem mais leite para ninguém se tratar. E que só o isolamento pode ser a solução. Dei exemplos das cidades aqui do Brasil, não da Troyland. Poderia ser outro nome, né? Pois bem, aí a coletividade fala mais alto do que a individualidade. Quando o indivíduo exagera na sua individualidade, ou quando a sociedade exacerba o individualismo, é porque está faltando regras nessa sociedade. Está faltando o que Durkheim chama de punição, castigo. E nesse sentido eu recomendo um livro fantástico para vocês, alunos do primeiro ano. Chama-se Crime e Castigo, de Fyodor Dostoiévski. Muito bom, é um rapaz universitário, estudante de Direito, que na sua tese de formação de curso, ele defende a ideia de que nem todo crime precisa de castigo. Incute isso na cabeça dele, comete um crime, vai a juízo, quer dizer, vai para um tribunal onde ele é condenado, porque a sua vontade individual não prevaleceu. Leia um livro muito bom, é fininho, agora, e a gente não é um livro de literatura acadêmica, quer dizer, da academia, onde você vai buscar ciência para estudar, mas é um livro de literatura de ficção, mas ele retrata muito bem a sociedade. Tá? Lá a literatura russa, com Dostoiévski, a literatura eslava com Kafka, o outro livro fantástico para vocês lerem, A Metamorfose. Muito bom. Excelente livro. Também é fino. Ou então Confissões de Tolstói, outro russo. Essa literatura, ou então, por exemplo, Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Machado de Assis, né? Esses livros, esses autores são fantásticos porque eles retratam a sociedade. O nosso Machado de Assis é muito bom. Ok? Então, o direito, quando ele ultrapassa essa questão exacerbada do individualismo, a sociedade está doente. A sociedade se coloca numa condição de doente. Pai que joga o filho do 8º andar e anos depois está solto.
como se nada tivesse feito, nada tivesse acontecido. Um filho que mata pai e mãe por herança, anos depois está solto usufruindo dos bens que os pais construíram durante a vida. Gestor público que desvia dinheiro e vai ter um processo, uma judicialização que demora anos até esse processo ser arquivado. Essa sensação de impunidade deixa a sociedade doente, essa anomia na sociedade. É o mal do Brasil. Nós estamos vivendo um período já de muito tempo chamado anomia. Essa divisão social do trabalho criaram regras, uma ética para cada mercado de trabalho. Para os médicos, eles têm um conselho, eles têm uma ética médica a ser seguida. O Conselho Federal de Medicina até andou alterando ano passado algumas coisas do Estatuto da Ética dos Médicos. Entre outras coisas, essa questão de não atender pacientes, que eu achei assim, já é quase uma necropolítica, quer dizer, a política decidindo quem vive e quem morre. É o que está acontecendo, com falta de respirador, com falta de médico, com falta de leito aqui nos hospitais. Com essa pandemia, é a necropolítica, né? O médico não poder atender se ele não tem condições de salvar o paciente. Aí ele escolhe quem ele pode salvar. Aquele não tem tratamento, mas esse aqui é mais jovem, ainda está é pai de família, nós temos que tentar salvar esse aqui, porque aquele ali já é a bisavô. Coitado de mim daqui a pouco, se eu cair numa situação dessa, né? Por isso uso máscara, por isso que estou há 2 meses sem sair de casa, venho aqui dar aula para vocês, mas sabendo que essa questão do isolamento é que é a grande saída para essa questão da pandemia agora. Pois bem, então existem éticas que foram criadas. Então os princípios da coercitividade é aquele princípio que se você fere alguém, mesmo que seja pelo computador, se você deprecia alguém, se eu faço algo que prejudicou a outra pessoa ou uma sociedade, então tem que ter um castigo, e existe esse princípio da coercitividade, que é uma força exercida sobre os indivíduos de forma constrangedora. As nossas avós já diziam: não aprendeu em casa? Fora de casa você vai aprender, né? Então, os nossos avós são sábios nesse sentido, porque ele diz: quem não aprende, os costumes de casa vão à praça, né? Quer dizer, o que você faz de errado, que você acha que é certo, quando você vai na casa de alguém que come educadamente, você passa vergonha, né? Então, quando eu faço uma depreciação com alguém no WhatsApp e acho que não vou ser pego, ou eu coloco uma fake news, como uma senhora fez agora, colocou, por pura ignorância, que ela achou que é impune, inventou uma mentira lá, vai pegar 9 anos de cadeia porque a polícia chegou de forma constrangedora na casa dela, uma notícia falsa, dizendo que estava enterrando caixões vazios. Tem cabimento isso? Aí foram atrás para saber quem era essa pessoa, descobriram pelo IP, pela rede, porque a gente deixa registros por onde a gente anda quando está no mundo virtual, mesmo naquela net chamada Black, né? A que ninguém descobre, porque você está ligado a um satélite, aí aquela região daquele satélite é descoberta. Eles vão descobrir, mas cedo ou mais tarde descobre. Então, de forma constrangedora, você às vezes sai de casa preso, mãe gritando: meu filho é bonzinho. Mas ele estava molestando pelo celular crianças. Mas ele estava depreciando pessoas. Mas ele estava invadindo a câmera da casa das pessoas para poder roubar. Coisas desse nível, né? Então
Então, o constrangimento vem. O aluno não está sentado, está conversando com um amigo e o professor pede, o outro professor também já reclamou no conselho de classe, né? Aí o professor tira aquele menino daquele canto e bota no outro mais perto dele, de forma constrangedora, porque ele não quis parar. Então a coercitividade é algo que tem que existir na sociedade. É o primeiro degrau de civilidade. A gente quer fazer do Brasil já um país como a Finlândia, um país como a Noruega, sei lá, um país altamente desenvolvido nessa questão de relações sociais, quando na realidade nós ainda estamos presos antes de 1500 no nosso convívio social. Não é? Basta se ter uma ideia que na nossa educação nós ainda estamos num currículo educacional da época da escolástica, onde vocês aprenderam comigo, na filosofia, que existia um currículo educacional na escolástica, na filosofia cristã, dois princípios, os trívio e os quadrívio, onde tinham como base as disciplinas de matemática e de línguas, no caso o latim, trazendo para os nossos dias de hoje português e matemática. O indivíduo só aprendia essas duas coisas, isso lá antes de 1500, tá? Antes do Brasil ser descoberto. E isso é que era o aprendizado de conhecimento que a igreja colocava, obrigando aos países a fazerem com os seus estudantes. E nós trazemos para os dias de hoje esse mesmo currículo aqui no Brasil, em diversos países do mundo, esses que eu acabei de citar, Finlândia, Noruega, Dinamarca, esses países não têm mais esse currículo, né, medieval, nem tampouco tecnicista como é o nosso, que a gente estuda para aprender já a fazer alguma coisa no sentido laboral, trabalhar para algum canto. Então, a gente também tem que rever essas questões aí de pedagogia também, porque está muito bruto, a gente está com aulas virtuais, com um currículo ainda educacional de antes do descobrimento do Brasil. Mas isso aí é outro papo. Então, fatos sociais são coisas, um conjunto de coisas que são aplicáveis à sociedade, independentemente da vontade e ações de cada um. Então encerramos aqui, pessoal, a aula de positivismo de Émile Durkheim, uma teoria sociológica onde ele aponta algumas saídas para a sociedade. Essa saída para a sociedade, a base dela é a solidariedade orgânica, a gente ser solidário uns com os outros, respeitar a alteridade, quer dizer, respeitar o outro, que é como fala a língua espanhola, nós outros, né? É muito bom isso, é melhor do que só nós sem os outros, né? Somos nós e os outros, esse convívio, né? De respeitar o outro, de sabermos que existe um mecanismo solidário que nos une. Então, muito obrigado, até a próxima, tchau.